Pensa na fertilidade feminina como uma grande orquestra sinfônica. Cada hormônio é um instrumento e ele precisa tocar na hora certa, no tom certo, para que a música do ciclo menstrual saia perfeita. Mas e se o maestro ou os músicos receberem a partitura errada? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, focando em como a nutrição pode ser a chave para afinar essa orquestra. Pois é, essa é a grande questão, né? A resposta está no jeito como os nutrientes que a gente come se comunicam, diretamente com o nosso sistema hormonal. Eles influenciam tudo, desde a qualidade dos óvulos até a preparação do útero. E para a gente entender como, vamos primeiro ouvir a melodia de uma orquestra bem afinada. Então, antes de falar do problema, de quando a música desafina, a gente precisa primeiro entender como é a melodia de um ciclo em perfeita harmonia. É uma dança hormonal complexa, mas lindamente sincronizada. Olha, tudo começa lá em cima no cérebro, com o maestro da nossa orquestra, o eixo hipotálamo-hipófise. Pensa assim, o hipotálamo é o maestro que manda a partitura para a hipófise. A hipófise, por sua vez, toca duas notas principais, os hormônios FSH e LH, que são os comandos para os ovários. E os ovários respondem com a sua própria música, o estrogênio e a progesterona, mandando sinais de volta para o cérebro. É uma conversa química que não para, sabe? Tudo para manter a sinfonia em equilíbrio. E aqui a gente consegue ver essa sinfonia de forma bem visual. A primeira metade do ciclo é tipo um crescendo. O FSH estimula os folículos a crescer e eles produzem estradiol, que vai preparando o palco, ou seja, o revestimento do útero. Aí vem o clímax da música, um pico de LH, que é o sinal que libera o óvulo. Na segunda metade, a progesterona assume o solo, mantendo o útero prontinho para uma possível gravidez. É uma coreografia hormonal, olha, perfeita. Ok, mas e quando essa harmonia toda se quebra? Bom, aí a gente entra numa das condições mais comuns que afetam a fertilidade, a síndrome dos ovários policísticos, ou a famosa SOP. A SOP é a principal causa de infertilidade por anovulação. O que é isso? É quando a ovulação simplesmente não acontece ou acontece de forma muito irregular. Como a gente vê nesse mapa, ela se caracteriza por ciclos irregulares e um excesso de hormônios masculinos, o chamado hiperandrogenismo. Se a gente juntar isso com a resistência à insulina, o resultado é uma orquestra tocando uma música, bem, caótica. E essa dissonância, essa bagunça, fica super clara quando a gente compara os gráficos. À esquerda, a gente tem o ritmo de um ciclo normal, com picos e vales bem definidinhos. Mas à direita, na SOP, a música está toda distorcida. O hormônio LH está sempre lá no alto, sabe? Como uma nota aguda que não para e não tem aquele pico claro que sinaliza a ovulação. Os folículos até tentam crescer, mas eles nunca chegam ao grande finale, que é liberar o óvulo. Então, a gente chega no ponto crucial. Qual é a raiz dessa desordem toda? A resposta, em muitos casos de SOP, surpreendentemente, não está nos hormônios sexuais em si, mas em outro hormônio fundamental, a insulina. O caminho para essa bagunça toda começa aqui. Fatores como a própria SOP e a obesidade podem levar à resistência à insulina. É como se as células do corpo ficassem surdas para o sinal da insulina. E para se fazer ouvir, o que o pâncreas faz? Ele começa a gritar, produzindo insulina sem parar. Esse excesso, que a gente chama de hiperinsulinemia, afeta diretamente o endométrio, aquele palco onde a gravidez deveria começar, impedindo que ele seja preparado do jeito certo. E o estrago não para por aí, não. Esse excesso de insulina viaja até os ovários e funciona como um megafone, mandando certas células produzirem mais e mais andrógenos, como a testosterona. Esse volume altíssimo de hormônios masculinos que abafa a música da ovulação e interrompe o ciclo. O resultado final dessa cascata hormonal é um golpe duplo na fertilidade. A ovulação não acontece de forma regular, ou nem acontece, e o útero não é preparado como deveria para receber um embrião. A sinfonia, nesse ponto, está completamente fora de tom. Mas olha, a boa notícia é que a gente pode sim ajudar a orquestra a se afinar de novo. E é aqui que entra o nosso kit de ferramentas nutricional com compostos específicos que podem ajudar a restaurar a harmonia. Para consertar a orquestra, a gente tem que começar resolvendo o problema de comunicação. E para isso temos os sensibilizadores de insulina. Pense nos inositós como se fossem técnicos de som, que ajustam os receptores das células para que elas possam ouvir o sinal da insulina claramente de novo. O picolinato de croma e a biotina também ajudam a afinar esse processo, garantindo que o açúcar seja usado do jeito certo, como energia.
Toda essa bagunça hormonal gera um tipo de ruído, de estática. É o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, a gente precisa de uma equipe de limpeza. A N-acetilcisteína, ou NAC, é a estrela aqui, porque ela tem uma ação dupla. Ela ajuda a limpar essa estática e ainda ajuda a abaixar o volume daqueles andrógenos que estavam desafinando tudo. O licopeno entra como um escudo, protegendo os instrumentos que são as nossas células de danos futuros. Agora, vamos focar nos protagonistas da história. Os óvulos. Para garantir que eles estejam prontos para o espetáculo, o ácido fólico é fundamental. Ele ajuda os óvulos a amadurecerem, melhorando a qualidade deles. E a melatonina, que a gente conhece mais pelo sono, tem um papel secreto aqui. É como se ela fosse um zelador noturno lá no ovário, garantindo que o ambiente para o crescimento dos folículos seja perfeito. E claro, não dá para esquecer o poder nas plantas. O alcaçuz, por exemplo, tem uma ação notável. Estudos mostram que ele pode ajudar a diminuir a concentração de andrógenos dentro do próprio ovário e, ao mesmo tempo, melhorar a maturação dos óvulos. É um ajuste fino, super inteligente na orquestra hormonal. Olha, a dissonância hormonal na SOP, causada principalmente pela resistência à insulina, pode até parecer um bicho de 7 cabeças. Mas a solução pode começar de um jeito bem simples. A gente viu que nutrientes específicos podem ajustar a sensibilidade à insulina, proteger os óvulos e reequilibrar os hormônios. No final das contas, a nutrição não é só combustível, é informação. É a própria partitura que a gente entrega para nossa orquestra hormonal todo santo dia. A grande questão que fica é: que música a gente está escolhendo compor?